Meu nome é Rafael Querido. Meu nome é Di Querido. E nós estamos no Vivologia. Fala, querido! Mais um Vivologia, hein? Glória a Deus! Seu casamento está alinhando, está sendo uma bênção. E eu quero deixar hoje um versículo aqui, na verdade, em Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 9, que diz assim: o amor deve ser sincero. Repita comigo, sincero. Sincero. Odeiem, olha o que ele está dizendo, odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Para que seu amor seja sincero, você precisa odiar o que é mal e apegar-se ao que é bom. Trazer para a sua família, para a sua vida, para o seu relacionamento, pessoas boas, pessoas que amam ser casadas, as suas amizades, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, suas amizades devem ser amizades de quem ama ser casado, amizades de pessoas que realmente estão buscando no Senhor e na palavra de Deus como viver um casamento abençoado. Não viver um fake, sabe que eu tive um casal que a vida inteira eu cresci me inspirando neles achando que eles eram uma bênção, mas na verdade depois descobrimos que tinham até amantes. Por quê? Porque era um fake, as pessoas aprendem a fazer um fake. E os relacionamentos em Deus, verdadeiros na palavra, eles são verdadeiros e você deve almejar que esses estejam perto de você, que você seja um relacionamento bom para estar perto de alguém, e que as pessoas sejam relacionamentos bons para estar perto de você. Mas, bispo, a gente não tem que ser luz na terra? Claro. Sal da terra e luz do mundo? Claro. Não se acende uma luz e se coloca debaixo de um balde? Claro. Mas também não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O seu relacionamento, a sua família são, na verdade, é o seu primeiro ministério, na verdade. Depois do ministério do Senhor, começa na família. O Senhor é um Deus que ama a família. A Bíblia fala que Ele é o Deus que ama, que faz a mulher estéril viver em família. Ele ama a família, Ele ama a multiplicação e Ele ama o seu casamento. Por isso, o amor deve ser sincero e você deve trazer para perto de você as coisas boas e odiar as coisas más. Falando nisso, eu lembrei que um dia eu estava conversando com um pastor conhecido, e ele disse para mim: Rafa, você tem que escrever um livro e falar a respeito destas coisas que vocês falam na igreja de vocês. Eu falei, cara, eu tenho muito medo de escandalizar, porque a nossa igreja é uma igreja feita muito pra gente pra fora, né? Não é muito uma igreja para o evangélico sair da outra igreja e vir pra nossa. A gente gosta de ganhar pessoas que vêm, que se batizam. Nosso chamado é esse, é pra fora, então a nossa linguagem é muito aberta. E eu tenho medo de escandalizar. Ele falou assim, cara, você sempre vai escandalizar aqueles que não querem ouvir, mas você vai poder salvar muita gente. Olha, se eu tivesse nessa igreja, ouvindo os ensinamentos que vocês dão com essa simplicidade toda, né, com essa prática toda, eu não teria perdido o meu casamento como eu perdi. Um pastor disse isso pra mim, ele falou, faça por favor, para que outros pastores não percam o casamento como perderam, né? Com essa sinceridade. Tudo que você está dizendo pra mim, o que eu vou falar hoje, nesse quadro, é o que ele precisava ouvir. Ele disse, tudo que você está falando para mim é necessário. Eu teria conservado meu casamento se eu tivesse ouvido e tivesse aprendido com vocês. Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério, sinceridade. A palavra sinceridade vem de um termo muito antigo, sincera. Ser sincera é ser sincera. O que eles faziam com essa cera? Eles faziam máscaras para os teatros. Então eles faziam peças teatrais e faziam essas máscaras e cobriam o rosto, ou seja, cobriam aquilo que era verdadeiro. O seu relacionamento, o amor, você como marido e mulher devem ser sincera. O seu relacionamento deve ser sincera, sem enrolação, sem fake. Deve ser sincero. E como nós aprendemos, né, amor, a ser sinceros desde o começo, né? Sim. E temos aprendido sem máscaras, né? Sem fazer máscaras todos os dias. Nós sempre aprendemos assim. E eu vejo que outro dia uma mulher chegou em mim, uma pastora, e falou assim para mim, bispo, eu tô tão feliz porque o meu marido foi num culto de vocês e ouviu que ele tinha que ser sincero comigo. E há muitos anos ele nunca reparou em mim. Mas ele começou a reparar, me deu uma bronca, falou que eu estava com as unhas ruins, feias, e me mandou direto, pegou o dinheiro, deu para mim e falou, vai direto pro salão, mulher, porque eu só tenho você, eu só tenho uma, eu tenho que conservar. Eu costumo ensinar
que aqueles que têm um monte vão deixar a mulher de qualquer jeito, mas aqueles que só têm uma vão cuidar bem do que tem, porque é um verdadeiro tesouro, né? Então cuide bem da sua, se é que você tem uma só. Se você tiver uma só e isso é o correto diante de Deus, que você cuide bem dela. E você, mulher, aceite o cuidado. Você nunca reparou nisso, agora está reparando? Para de pensar besteira. Deixa ele ser, deixa ele melhorar e mostre para ele que melhorar é bom e que você gosta que ele melhore. Amém? Em nome de Jesus. Uma das coisas que nós às vezes falamos e constrangemos, na verdade algumas pessoas ficam constrangidas, mas nós não falamos no sentido de constranger, mas de ensinar, é a respeito do marido falar para a esposa e da esposa falar para o marido a respeito do que gosta e do que não gosta. Não só na hora do sexo, gente, mas, por exemplo, a minha esposa não gosta que eu tire a barba, ela gosta que eu fique de barba. Então eu fico de barba porque ela gosta. Agora veja, tem outras coisas também que acontecem muito simples. Por exemplo, eu não gosto que a minha esposa engorde. Eu não gosto dela gordinha. Então eu faço de tudo para ela não ficar gordinha. Eu compro as comidas necessárias, low carb, a gente entra na dieta porque eu também tenho facilidade de engordar. Eu também não gosto de me ver gordinho, então eu entro nas dietas, a gente faz de tudo, né? Eu lembro quando a minha esposa teve o Joshua, o meu terceiro filho, e o Joshua veio muito grande, foi um presente de Deus. Ele nasceu com 4.200, ele acabou com a minha esposa, irmão, eu só tinha uma. Eu lembro que eu orava para Jesus e falava assim, Jesus, olha o jeito que ela tá, ó, depois o Senhor me devolve ela, por favor, o Senhor me ajuda, o Senhor me dá condição de pagar uma cirurgia para arrumar a barriguinha dela, porque ficou feio demais, Senhor. E ela, né, eu lembro até que eu fiz um vídeo antes do Joshua nascer, filmando a minha esposa parecendo um pato entrando dentro do hospital, gorda, enorme, porque o moleque era enorme, quadrada. E eu falei assim, meu Deus, cadê minha esposa? Comeram ela. E eu lembro que quando o Josh foi nascer, eu ainda brinquei, fiz um vídeo, falei, filho, olha lá o que você fez com a sua mãe, filho. Olha, você é tão grande, que olha o que você fez com a sua mãe. Né? O papai só tem ela, você me ajuda, né? Brincando. Mas a verdade, querida, é que a hora que ela teve o meu filho lindo que ela me deu e que eu fiquei muito feliz, ela começou a se cuidar para voltar ao normal. E depois eu falei para ela, amor, o que precisar fazer, eu vou fazer, vou te ajudar. Né? Se tiver que vender um carro, fazer alguma coisa para te pagar uma cirurgia reparatória. Nem todos têm isso, mas também tem a reeducação alimentar. Nós fizemos a reeducação alimentar, fizemos começamos a fazer acompanhamento, né? Fizemos a bioimpedância, não sei como que chama aquilo, e fomos melhorando. Eu também fui me cuidando. Foi a terceira gestação. Né? Terceira gestação, né? E a gente tem que entender isso também. Mas como eu só tenho uma, eu sempre amei. E minha esposa gosta, porque ela aprendeu a entender que isso é um valor, que isso é um homem que quer ter uma mulher só, querendo ter desejo pela mulher. Sim. Teve uma vez que um querido veio e me falou assim, cara, eu parei de ter desejo pela mulher há muito tempo. E por causa disso, eu falava para ela se cuidar e ela falava que não tinha que se eu amasse ela, eu ia amar ela do jeito que ela era. Mas ela não era assim. Ela começou a se descuidar. E quando eu vi... ele falava, sempre acabava em briga. Quando ele falava, acabava em briga. E quando ele viu, ele já estava se separando também, né? Porque ele não estava mais aguentando. Porque o sexo não é tudo no casamento, mas é uma boa parte, né? E ele só queria que ela ficasse bonita para ele. Então ele pagou, ele investiu, ele fez de tudo, mas ela sempre com essa cabecinha. E se você me ama, casou comigo, então é assim. Não tem a ver com amor, querido. Entenda que sentimento de desejo é diferente de amor, querido. Você pode amar uma pessoa e não ter desejo por ela. E amar a pessoa. Visual, né? E o homem é visual, a mulher é mais auditiva, mas o homem é visual. A gente precisa respeitar a humanidade um do outro. Por isso que o homem precisa aprender o jeito de falar com a mulher também, porque ela é auditiva. Satanás sempre vai saber a hora certa de falar. A hora que você for um cavalo, homem, e falar um monte de besteira para sua mulher, você tem a certeza que ela vai sair e Satanás vai dar um jeito de colocar um homem perto dela para falar o que você deveria ter falado, para falar as coisas certas. E olha, pode acontecer alguma coisa muito ruim, não porque um não ama o outro, mas porque deram uma legalidade espiritual. Você, mulher, Satanás também vai saber a hora certa de mandar a mulher que se cuide, que cuida do marido, para o seu marido quando você não ligar. Então, se você se esforça e liga e vai atrás de ficar bonita para o seu marido, é engraçado, né? Ó, faz uma reflexão comigo, a gente conversa muito isso, né? A mulher se separa. A gente já cuidou de muitas mulheres desquitadas, né? Não aprovamos a separação, o divórcio. A Bíblia não aprova, né? Na verdade, não é a gente que tem que aprovar alguma coisa ou não. Mas já cuidamos de muitas desquitadas porque a pessoa ainda vive, né? E aí isso é ela com Deus. E aí,
a primeira coisa que a mulher vai fazer, primeiro ela fica revoltada, né? Porque ela foi traída, ou porque o homem deixou, ou porque também ela traiu, ou por causa de incompatibilidade, alguma coisa assim, e se separaram. Primeira coisa, ela come um pote de sorvete. Exato, se enfia do chocolate. Perna, come tudo que é ruim. Depois ela vai pra academia. E ela, ó, vai pra academia e fica bonita pra mostrar pra ele, né? Que agora você pode ser bonita. Por que não mostrou dentro do casamento? Por que não pensa assim dentro do casamento? Quando nós namorávamos, aquela parte gostosa, a gente queria surpreender, a gente queria estar bonito. Por que largou no casamento? Quem disse? Vocês não morreram, vocês são casados, vocês são e devem ser bonitos um para o outro. Agora só mudou o foco, é um para o outro, um se preparando para o outro, um se cuidando para o outro. Isso não é pecado, isso é bênção, isso é salutar. Então, por que não faz para o casamento? Por que não cuida das unhas quando cuidava no casamento? E você, marido, né? Por que não cuida mais da barriga? Né? Bate aqui, ó. Ô mulher, cadê a janta, né? Tem que cuidar, irmão. Não pode. Por que não depila mais, irmão? Né? Chega lá, dá cheiro, irmão. Tem que cuidar, tem que perguntar. Na verdade, vocês têm que se perguntar. A sinceridade é isso. Você gosta de mim assim? Você gosta com essas... Por exemplo, a minha esposa, se eu coloco um short um pouquinho mais curto que isso, ela fica morrendo de ciúme. Ela fala, esses pernão aí não é pra mostrar. Aí eu não coloco. Claro. Eu respeito. Ela fala, é meu, não é pra mostrar. Então, eu quero que ela me ame, eu quero que ela tenha desejo por mim, eu quero ter desejo por ela. E isso é salutar, falar um pro outro, gente. Tem gente que às vezes tem um filho e morre. Gente, filho não é doença, filho é bênção, tá bom? Filho é bênção. Se você trata o seu filho como uma doença ele será. Mas se você trata como uma bênção ele será. Filho não impede nada, filho só ajuda. Ensine os seus filhos a saberem que os pais são namorados e eternos namorados, que se amam. Né? Lá em casa a gente já fala pros filhos, ó, ninguém sobe no terceiro andar, papai fechou. A porta é parque de diversões. Por quê? Porque eles já aprenderam, eles sabem que é uma coisa limpa, que é uma coisa bonita. Eles sabem que eles vieram. Não tem mentira de Papai Noel para eles, não. Para eles é a real, desde pequenininhos. E eles almejam ser casados. Eles almejam ter a esposa, né? O meu filho já fala de casar da esposa dele, fala que quer com vestido, que quer assim. As minhas duas filhas almejam ser casadas, já são mulheres preparadas para o casamento. Mas por quê? Porque nós vivemos essa vivologia, essa coisa simples do nosso casamento. Coisas que o Senhor nos ensinou. Olha o que está escrito, gente. Veja, Provérbios no capítulo 24, a sabedoria do Senhor em Provérbios no capítulo 24, no versículo 26 diz assim: a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Meu Deus! É como um beijo nos lábios, um beijo gostoso, não é beijo ruim não. Responder sinceramente, é lógico que tem um jeito de responder, você não precisa acabar com a pessoa responder. Eu era assim, eu acabava, né, amor? Tô aprendendo, tô ficando melhorzinho, né? Antes eu era um calibre 12, agora tô um 22zinho. Sim. Amém. Melhorou. Tô aprendendo mesmo? Muito. Melhorei. Tá bom, beijinho. Então, gente, ela tá com a pereba na boca, não quer que eu beije ela. Não tem problema, a gente pega a pereba junto, não tem problema. Que nojo. É ser sincero, né, amor? É ter sinceridade, é tão simples. Quer falar o que é uma sinceridade que você tem pra mim, por exemplo? Esses dias ela reclamou que eu tava com pelos na orelha, vocês viram, né? Sim, pelos na orelha? Eu falei, mas eu não vi, você que viu, porque não limpou. Na verdade, muitas mulheres reclamam que o marido não se importa ou não vê, mas realmente, na verdade, o segredo de toda relação é conversar, né? Como que você gosta, o que você gosta, o que você não gosta. E, infelizmente, nessa geração de hoje, as pessoas estão muito preocupadas com o que as outras pensam, mas não estão preocupadas com o que a família, com os filhos gostam, o que o marido gosta. Fica vivendo de aparência. A gente não pode viver de aparência. A gente precisa... Não pode ter uma vida fake. A gente tem que ser verdadeiro para Deus. Ter uma vida de transparência. Ontem eu estava até ministrando algumas meninas, eu estava falando que antes de aconselhar qualquer outra pessoa, eu preciso e eu necessito estar bem com a meu esposo, estar bem com a minha casa. Eu necessito, porque as pessoas estão enxergando, estão vendo, né, o que a gente está vivendo, e a gente está sendo um exemplo. E eu falo muito sobre o preço do exemplo. E são coisas tão simples, né? Eu lembro do episódio do café na nossa vida, né? É uma coisa tão simples do dia a dia. Mas a minha esposa fazia um café... Quer contar, esposa? Quer. Eu fazia um café de meia. Quem aí já sabe? É aquele no coador, não é de meia de verdade, irmão. É só o jeito de falar. Quero café! O nome, né? Popular, o café de meia, do coador. Coador de café. E eu sempre fiz, meu esposo sempre elogiou meu café. Mas chegou um tempo assim que eu nunca gostei de fazer café. Assim,
E eu ficava assim, ai meu Deus, de novo vou esquentar água. Se eu te contar que eu ficava chateada de esquentar água, você acredita uma coisa dessa? Mas eu não tinha paciência de até esperar ferver a água. E aí eu falei, nossa, eu não acredito que eu vou ter que... Só que teve um dia que eu falei assim, eu preciso de uma cafeteira. Eu necessito de uma cafeteira. E comecei a orar, falei, ai Senhor, eu quero uma cafeteira. E a bendita chegou na minha casa. Quando chegou na minha casa, o meu esposo olhou e falou, o que você tá fazendo com isso aí? Eu disse, ai mãe, amor, olha que lindo, eu ganhei e tal, não sei o quê. E ele falou assim, tá bom, mas eu não quero esse café. E durante algum tempo, acho que sei lá, se foi uns 5, 6 meses... Eu falei, eu não gosto desse café. Ele falava assim, eu passava o café, né, e eu ficava super feliz, porque eu ia fazer outras coisas, né, era prático, muito prático. Eu ia fazer outras coisas e ele olhava pra mim assim, eu não quero tomar esse café é ruim. E eu olhava pra ele assim, amor, toma aí. Enfim, durante todo esse tempo ele reclamou todos os dias do café. E eu aqui, nada de entender que ele, poxa, pra mim era a facilidade. Pra ele era o gosto, ele não gostava e pronto. Enfim, e ele até um dia deu aquela chamada em mim e falou assim, poxa, você sabe que eu não gosto e tal. E aí eu me liguei, né? Não veio um anjo caído do céu não pra me avisar. Graças a Deus. Cai do céu é capeta, né? Mas eu simplesmente tive um toque, falei assim, nossa, não acredito, poxa vida, o que eu tô fazendo com meu esposo? E naquele dia de oração, na minha manhã com Deus, e eu falei assim, poxa Senhor, eu preciso agradar o meu marido. O que eu fiz? Primeira coisa do dia, eu fui ao mercado, comprei um café top, comprei um coador de café, coloquei água para ferver e orei, falei, Senhor, que eu posso fazer o melhor café, voltar a fazer aquele café muito bom. Naquele dia eu passei o café e aquela casa cheirou inteira e eu cheguei com meu esposo, como todas as manhãs, eu o sirvo, coloquei a xícara, tudo bonitinho e coloquei a mesa para ele. E aí a gente pôde conversar e eu falei, puxa, demorou bastante tempo pra você entender isso, mas cada vez que eu olhava aquela cafeteira eu me sentia mal amado. Porque eu entendia que você poderia ter o trabalho de fazer um café para mim. Sim. E do jeito que eu gosto. Como você aprendeu a fazer o arroz do jeito que eu gosto, né? Então, gente, são coisas muito simples. Lembrando que é o seu reino. Na próxima nós vamos falar a respeito de reino também. É o seu reino, né? Eu tenho amigos que gostam da esposa mais gordinha, né? Eu tenho amigos que gostam da esposa mais magrinha. O que importa é que vocês estejam agradáveis um para o outro. Lembrando que no seu reino você tem a sua linguagem e ninguém deve entrar. Somente vocês dois devem conversar e nada de fora deve entrar. Somente o que vocês dois entendem no Senhor. Amém? Desde que sejam críticas boas, né? Desde que não sejam críticas ruins. De repente pode entrar alguma crítica boa, né? De alguém que vocês se inspiram, que vocês veem que realmente tem uma vida em Deus e tem um casamento em Deus. Lembre-se, críticas construtivas só podem vir de verdadeiros construtores. Quem não construiu nada não pode te dar crítica, te fazer uma crítica construtiva, né? Primeiro observe se a pessoa tem um casamento abençoado. Tem gente que nem tem casamento e quer dar dica. Amém, gente? Então, tome cuidado com isso. Eu quero terminar lendo a carta de 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 22, que diz assim, olha, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, com sinceridade, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Ou seja, para que você ame um ao outro, de todo o coração uns aos outros, e também ame seu cônjuge de todo o coração, você precisa tirar as máscaras, tirar a cera e ser sincero. Deus te abençoe, eu te amo em Cristo, fica no alto.